O musical de Legalmente Loira é o que o musical de Meninas Malvadas queria ser. Na verdade, Legalmente Loira é o que Meninas Malvadas queria ser. Nesse dia 17 de julho, depois de muitos rumores e especulações, o musical Legalmente Loira, baseado no filme do mesmo nome, chega ao Brasil. Por conta disso, eu decidi trazer aqui um pouco do que eu acho do musical original da Broadway, do que eu acho do filme e as minhas expectativas para essa primeira versão brasileira, né? Bom, no momento que eu gravo esse vídeo também é importante lembrar que as previews, né, as pré-estreias, né, as sessões de pré-estreia do musical já estão acontecendo em São Paulo. Artigo 1º, A Barbie de Malibu. Pra quem não faz ideia do que é Legalmente Loira, esse filme de 2001 conta a história da Elle Woods, imortalizada pela Reese Witherspoon, que é essa universitária, loira, rica e até então supérflua, que quando ela acha que vai ser pedida em casamento pelo namorado Warner, ela leva um pé na bunda e para provar o ex errado, ela decide entrar na faculdade de Direito de Harvard e ela entra. Bom, o filme é baseado no livro de mesmo nome da Amanda Brown. A Amanda escreveu esse livro porque ela mesma era uma Woods, né? Ela entrou em Stanford. E, bom, o filme é um clássico dos anos 2000 e eu acho que para as gerações mais recentes ele foi imortalizado, né? O filme ele foi um pouco até revivido para essas novas gerações por conta do clipe Thank You Next da Ariana Grande, né? Em que ela coloca várias referências a esse filme. Mas eu acho importante ressaltar que, sendo um produto cultural dos anos 2000, ele tem sim suas problemáticas e não são poucas. Eu acho importante considerar que ele é um filme bem do início dos anos 2000 e que ter uma protagonista feminina que subverte diversos estereótipos e tipos de como as mulheres eram representadas no cinema é muito progressista, né? Tipo, é, o fato de como as mulheres eram representadas nos cinemas e principalmente nas comédias românticas, eu acho que Legalmente Loira traz uma mudança a isso. A Jasmine Moreno vai trazer na tese dela que Legalmente Loira quebra esse laço, esse tropo de mulheres mais femininas e loiras, geralmente sempre estarem associadas à burrice e à ignorância. Ela vai dizer assim: em Legalmente Loira, o tropo mais aparente é a feminilidade versus competência. Na verdade, serve de base para o enredo do filme. Ela não é levada seriamente como personagem por causa da sua feminilidade. Esse tropo argumenta que uma mulher pode ser feminina ou que ela pode ser competente, mas não ambos. As mulheres são confrontadas com um vínculo que espera que elas sejam femininas, mas depois as oferece um conceito de feminilidade que garante que, como criatura feminina, ela não pode ser madura ou decisiva. Apenas 2 anos antes do lançamento de Legalmente Loira, 10 Coisas que Eu Odeio em Você, que é outro clássico dos anos 2000, estava estreando. O filme é baseado na peça A Megera Domada, do Shakespeare. E, gente, de tantas peças para adaptar, enfim. A gente tem aqui esse mesmo tropo que a Jasmine Moreno estava falando no artigo dela, né? A personagem da irmã mais nova é a mais feminina e a mais cobiçada, e muitas vezes ela é colocada ali como ingênua ou feita de chacota pelos roteiristas do filme, né? Enquanto a irmã intelectual é a megera, né? Claro que no final do filme a gente tem uma leve inversão ali de fatores, mas, né, por uma hora para mais o quadro ali já tá pintado, né? Os estereótipos já estão meio que dados, né? E ainda pensando em 10 coisas, assim como na peça do Shakespeare, o plano de domar a megera parte dos homens e a gente vê, por exemplo, o personagem do Heath Ledger que não quer sair com a personagem da Julia Stiles e ele só faz isso por dinheiro. E o interessante de Legalmente Loira é como ele subverte esse gênero da comédia romântica, dando o foco pro crescimento e amadurecimento da protagonista feminina, da Elle. Já no começo do filme, a gente tem o Warner como um vilão, falando que ele precisava de uma Jack e não uma Marilyn, e dispensando a Elle. O Gustavo Silva vai dizer no artigo dele. Warner, portanto, é uma espécie de antagonista que, como os créditos finais do filme relatam, não consegue nenhum destaque profissional. Assim, o personagem de Warner é importante pois coloca o ideal de masculinidade estadunidense numa posição dúbia, cuja posição merece ser reavaliada. Quando a gente fala dessa subtrama de comédia romântica de Legalmente Loira, a gente tem o personagem do Emmett, que no final acaba sendo o par romântico da Elle, e o que a gente vê no filme, e que vai ser muito bem explorado no musical, é como, diferente do Warner, o Emmett se apaixona pela inteligência e feminilidade da Elle. Ele gosta de acompanhar essa jornada dela na faculdade de Direito e ele ama ela justamente por esse crescimento.
Dito tudo isso, vamos para as problemáticas. Artigo 2º, sapatos Prada da última estação. Quando a gente vai falar de problemáticas de Legalmente Loira, a que mais aparece online e vocês podem ver aparecendo muito é a crítica de whitewashing, né? O Roberto Barcelos vai dizer. Whitewashing é uma forma de violência simbólica que elimina a representação de etnias não caucasianas em filmes, séries, seriados e novelas, criando uma realidade narrativa composta por personagens de aparência homogêneas, de acordo com o padrão de beleza vendido por essa indústria. Eu vi num post no Tumblr que a gente tem 3 personagens não brancos no filme, né? Um aluno na sala, uma manicure e uma juíza, né? A manicure de origem asiática, segundo esse post, né, usada ali como piada, o aluno negro é alvo de uma intimidação da professora, e a gente tem uma juíza, que é uma mulher negra, e por mais que ela seja uma posição de poder, a personagem dela aparece em pouquíssimas cenas, muito rapidamente, ela tem pouquíssimas falas também. Mas eu acho interessante, gostaria de pontuar, que eu acho que a personagem da juíza é uma das poucas personagens que chega mais próximo de advocacia e de direito de verdade que a gente tem no filme, inclusive, mas enfim. Mas quando você vai assistir o filme, eu reassisti o filme pra gravar esse vídeo, a gente vê que a gente tem um pouco mais de personagens não brancos, né? Na verdade, você tem 2 alunos negros na sala, mas na verdade um é só um figurante, o outro é o que é intimidado pela professora. E na icônica cena do Band and Snap lá no salão, a gente vê sim que temos mulheres negras tanto como funcionárias do salão de beleza, quanto clientes também. Mas eu acho muito difícil refutar essa acusação de whitewashing, assim. Eu acho que as pessoas não brancas no filme são são poucas e são mal incluídas, né? Elas quase não aparecem, quando elas aparecem, elas são de uma certa forma mal incluídas. Porém, o que eu acho é que existe sim, para um filme de 2001, existe uma tentativa de inclusão. Por exemplo, vou citar o exemplo que eu trouxe anteriormente, né? Das coisas que eu dei em você. Tem pouquíssima representação e a que tem é bem problemática, inclusive. Reassistam esse filme. Então, isso eu acho que houve uma tentativa de inclusão, de diversidade agora. Don't stomp your little last season Prada shoes at me, honey. From last season. Isso aqui envelheceu como leite. Pra quem não viu o filme, a Elle vai estagiar num caso, né, de uma ex-blogueira fitness que está sendo presa sob a acusação de que ela teria matado o marido, que é 30 anos mais velho. Tá acusando essa moça, essa blogueira, né, que é a ídola da Elle, a filha da vítima, né, a filha desse cara, e o piscineiro. E aí que tá, o piscineiro é latino e um dos plot twists do caso, e o maior plot twist do filme, é que ele é gay. E aí ela descobre isso porque, abre aspas, fala dela, homens gays conhecem designers e homens héteros não. E aí tem muita coisa problemática envolvendo toda essa cena, e toda essa revelação e todo esse plot twist, né? Começando pelo Ernesto, que é o piscineiro, e ele é um homem latino. E de novo o artigo do Gustavo que eu vou trazer, para quem o nome do artigo é Masculinidade e o Homem Latino-Americano, Transformações, Perpetuações e Novos Estereótipos em Legally Blonde. Eu vou deixar todas as minhas referências linkadas aqui na descrição, tá? E ele vai falar o seguinte: podemos perceber como o homem latino-americano, em certa medida, ainda está ligado ao trabalho manual e, especialmente, ao corpo como atributo primário de sua identidade. O Emmett faz com que o Ernesto assuma sua sexualidade ali no tribunal, e aí ele tenta corrigir, e o namorado dele levanta de uma forma bem estereotipada, e enfim. Essa grande questão da sexualidade é que esse personagem ele é feito ali como uma piada, né? Como o público ri, pro público rir, né? Feito como, assim, realmente uma chacota. Porém, o Gustavo discorda um pouco disso. Ele vai ter uma outra leitura de toda essa cena. Ele vai dizer assim: esse homem latino-americano, portanto, não está mais preso à heterossexualidade e, mesmo que o filme reproduza alguns estereótipos, sem muitos questionamentos visíveis sobre a homossexualidade, como o gosto pela moda, o modo afeminado e os trejeitos tidos como menos viris, essa nova forma de representar a identidade masculina pode ser vista como um reflexo do grande número de imigrantes latinos em território estadunidense, contingente que, cada vez mais, reivindica novas representações e participações cinematográficas que deixam
deixam de estereotipar o indivíduo latino-americano. Eu entendo o que ele quer dizer aqui, mas eu discordo porque eu acho que a intenção fala mais alto. Os roteiristas não estavam pensando nisso quando eles colocaram essa cena. A ideia da cena é ser uma piada, é ser uma chacota. Então eu acho que os estereótipos aqui, eles falam mais alto. Eu acho que a reflexão do Gustavo acaba sendo uma consequência. Eu acho que hoje, quando a gente assiste, a gente pode perceber isso, talvez, e a gente percebe, né, como eu falei, da questão da inclusão, a gente percebe que eles tentam sim quebrar e quebram diversos estereótipos, como eu falei no começo, mas eu acho que aqui a intenção foi de claramente uma chacota mesmo. Eu não acho que houve um pensamento muito profundo que nem ele dá aqui no artigo dele. Artigo terceiro, objeção. Eu sei que a gente ainda precisa falar do musical original e do musical que vai chegar aqui no Brasil, mas eu acho importante a gente fazer um balanço geral sobre o filme e suas problemáticas, porque eu acho que eu joguei bastante coisa e é bom a gente dar uma ponderada. Vamos lá. Eu acho que sim, o filme tem problemáticas graves. Não dá pra fugir das acusações de whitewashing e de xenofobia, mais homofobia, e que realmente foram coisas que envelheceram muito mal. Mas ao mesmo tempo eu acho que o filme quebra sim alguns paradigmas, principalmente em relação a mulheres. Legalmente Loira quebra muitos clichês de comédias românticas, diversos estereótipos relacionados a mulheres. Eu também acho interessante pontuar que é um filme de 2021 que trata abertamente sobre assédio sexual no ambiente de trabalho e apesar de ele tratar isso de forma também um pouco turva, eu acho que ele foi muito à frente do seu tempo em relação a isso, principalmente a gente considerar em 2001 e aí no final ali quase, né, da década ou depois de quase 20 anos, mais ou menos, a gente ia ter a questão toda do movimento Me Too ressurgindo, então eu acho que ele foi muito à frente do seu tempo em relação a isso. Então acho que sim, Legalmente Loira tem algumas coisas que hoje são mal vistas e que realmente envelheceram mal, mas eu acho que a discussão para a época foi relevante e a forma como ele quebrou esses paradigmas da época é bem louvável. Porém, também acho que é importante ressaltar que hoje, alguém assistindo hoje, talvez só foque nas problemáticas. Por quê? Porque essa discussão de representação feminina, hoje, por exemplo, que a gente teve Barbie, a gente teve o movimento Me Too, talvez hoje essa discussão já esteja um pouco não faça mais sentido, entendeu? Então eu acho que é isso que talvez hoje não pegue muito bem para uma nova geração, para novas pessoas que forem assistir, porque essa discussão já está um pouco passada e aí talvez as problemáticas mesmo falem mais alto. Artigo 4º, Woods, L. O musical Legalmente Loira tem música e letras de Lawrence O'Keefe e Neil Benjamin e o roteiro é de Heather Heck. As primeiras apresentações aconteceram entre janeiro e fevereiro de 2007 em São Francisco, na Califórnia, e em abril do mesmo ano foi levado para Broadway. Em setembro de 2007, uma apresentação do musical foi gravada e um ano depois foi exibida na MTV. E essa apresentação está disponível aqui no YouTube, tem até a versão legendada em português. E foi só em 2010 que Legalmente Loira chegou a Londres, né, na West End. Bom, eu acho que o musical de Legalmente Loira é uma das melhores, se não a melhor adaptação filme para musical. A maioria dos musicais baseados em filmes, eles são copia e cola do roteiro com adições de números musicais. Eu vou ser mais claro. Mean Girls, vamos pegar Minas Malvadas, por exemplo. A gente tem o mesmo roteiro e as coisas que funcionam e que as pessoas gostam do musical se transformaram em números musicais. Como assim? Vou explicar. Por exemplo, quando o Damien, né, o personagem lá, amigo da Janice, que vai mostrar a escola para Cade, e aí ele fala vários estereótipos de grupinhos, né? E isso era um momento muito engraçado do filme. E aí eles só transformaram isso numa música. Outro exemplo, na mesma sequência ali, as Minas Malvadas, né? As três vão se apresentar e aí tem aquela piada, a Karen Smith um dia escreveu laranja com D, alguma coisa assim, e aí falando da Gretchen, o cabelo dela é grande porque ela guarda muitos segredos, então, tipo, isso tudo que era uma piada e são coisas muito memoráveis do musical, virou um número musical. Tipo, manteve a mesma piada, sem tirar nem pôr, só que inseriram um número musical em torno dessa piada. E a maioria, não todas, mas a maioria das músicas e dos números musicais de Meninas Malvadas é assim, é só uma extensão
da piada e dos momentos memoráveis. Em vez de ter um momento memorável que dura uma cena de 2 minutos, eles transformaram num musical de 5, num número de casos de 5. Não são todas, mas a maioria dos números musicais de Mean Girls é mais ou menos isso, né? E aqui em Legalmente Loira, a gente não tem isso, a gente tem de novo uma subversão disso, né? A gente tem um aprofundamento. Exemplo, o número musical Chip on My Shoulder, que eu vou voltar a falar dele. A gente tem um aprofundamento do personagem do Emmett. Ele vai falar meio que todo o background dele, ele vai comentar por que ele tá lá, por exemplo, na faculdade de Direito, tudo nesse número musical, né? Por exemplo, em So Much Better, eles pegam a cena da Elle vendo que o nome dela tá na lista lá dos aprovados no estágio lá do professor de Direito, e a gente vai descobrir, através do musical, o que a Elle tá sentindo. Não é uma cena rapidinha, que nem no filme. A gente vai ter esse aprofundamento do que a Elle tá sentindo, de o que é esse momento de conquista para ela, entendeu? E eu acho que isso tudo ganha muito no musical. E não sou só eu que tô dizendo, tá? A crítica concorda comigo. Bom, a Variety disse assim: grande parte de Legalmente Loira é tão inteligentemente projetada, bonita, cheia de energia e hilariante que é fácil perdoar aqueles poucos momentos que ostentam uma seriedade que este material não consegue suportar facilmente. E o título da crítica do The Guardian foi: Legally Blonde é tipo totalmente incrível. Já o New York Times disse: este show é voltado para as garotas que se renderam ao conto de fadas de sucesso de bilheteria Wicked, mas saíram secretamente desapontadas que a severa de cor verde Elphaba conquistou o cara e não a reluzente e popular Glinda. Menino, vou ficar quieto. Mas, né? Enfim. E vale a pena dizer aqui que quem originou o papel da Elle na Broadway foi a Laura Bell Bundy, que foi a primeira Amber em Hairspray, que está atualmente em cartaz no Rio e que em setembro chega em São Paulo. E ela substituiu a Kristen Chenoweth em Wicked como a Glinda, né? Depois que ela saiu. Ou seja, ela é a segunda Glinda oficial da Broadway, o que não é pouco, tá, gente? E isso é importante, porque de acordo com a mesma crítica do New York Times, a Laura, abre aspas, canta e dança perfeitamente e diz versos bonitos como se fossem sinceros. Mas ela não tem a particularidade e o egoísmo irresistíveis do tipo, me observe que um grande musical de uma heroína precisa ter. Guardem isso vai ser importante do que eu vou comentar depois, tá? Outra coisa que eu acho importante, gente, ressaltar é que o musical também pode ser alvo, sim, de whitewashing, o musical original da Broadway, tá? Já que, assim como o filme, a gente não tem muitas pessoas não brancas no elenco, tá? Mas eu acho que vale ressaltar que uma das irmãs da sororidade, que tem bastante destaque, e é algo que a gente não vê no filme, tá? No filme, pelo que eu lembro, todas as meninas da sororidade lá da El são brancas, e aqui a gente tem esse destaque, e ela, inclusive, tem um destaque porque no musical, eu já vou falar das diferenças, mas essa é uma delas. No musical, a gente tem um coro grego, né? Que é aquelas 3 pessoas que vão meio que contar a história através da música, enfim. E são 3 irmãs sororidade, que faz muito, assim, traz uma raiz de musical conceitual, né, de ter esse coro grego, né, de ter essas pessoas que vão guiar um pouco a história através da música, mas a gente tem com essa roupagem de Legalmente Loira, que são as irmãs de sororidade. Então isso, por exemplo, é uma mudança bem significativa, assim, do filme, e que eu acho que traz mais pro lado do musical e é uma boa adaptação, entendeu? Eles pegaram conceitos importantes de um musical para trazerem pra esse universo de Legalmente Loira, entendeu? E vale ressaltar, já que eu já tô comentando o Whitewash, vale ressaltar que em 2023 um revival de Legalmente Loira estreou na West End e a protagonista, tá, né, a Elle, era uma mulher negra. Eu não vou falar muito porque eu não assisti nada disso, não vi clipe, não vi, só vi algumas críticas que eram muito boas, inclusive, mas eu não vi, não pesquisei muito a fundo sobre essa versão, tá? Artigo 5º, ai meu Deus. O musical muda algumas coisas do filme e eu acho que tem coisas positivas, tá? Por exemplo, no filme, a gente tem a cena em que a Elle é assediada pelo professor dela de direito, né? Em que ela conseguiu o estágio. E no filme, a reação, a reação imediata, né, é da Vivian, que acaba vendo a cena, interpreta a cena de forma errada e xinga a Elle quando ela tá saindo dessa cena, né? Quando ela
Quando ela se afasta do professor, a primeira reação da Vivian é xingar a El, falando que é como se ela tivesse só conseguido estágio, meio que dando em cima do professor, né? Uma reação muito péssima, que no final do filme ela se arrepende, mas a primeira reação de personagem que a gente vê é essa. E depois também a própria El conta essa situação que aconteceu pro Emmett e ele meio que tenta convencer ela a ficar no curso e tal, meio que assim, ai, tudo meio que ele meio que fala assim, ah, vamos passar por cima. E por isso que eu disse que essa questão do assédio aí que é retratada um pouco de modo um pouco turvo, tá? E aí, gente, gostaria de ressaltar aqui, eu vou falar sobre as mudanças filme musical e, por exemplo, no caso disso agora que eu vou comentar, dessa questão do assédio da El, eu vou falar das cenas finais do musical, tá? Então, se você é aquela pessoa que não gosta de surpresas, que gosta de surpresas, que não quer saber nada, nada, nada do musical, eu vou deixar aqui o tempo de cada tópico do vídeo, então aí você pode pular você pode pular pro artigo 6º, tá? Pro próximo capítulo, porque aqui eu vou falar de cenas, de mudanças e de cenas um pouco mais pro final do musical, tá? Mas no musical, dizendo isso, no musical, em vez de ser só a Vivian que vê o professor dando um beijo na El, tentando beijar a El, né? É a Vivian e o Warner, né? O ex dela. Então, como no filme, só a Vivian julga a El, no musical o Warner que julga ela e a El e a não, vamos lá. Tem que desenhar. Não. No musical, como tem a Vivian e o Warner que julga a El e a Vivian entende a situação e fala pra ele parar. Então, desde o começo, a reação inicial da Vivian é já ajudar a El. E também outra mudança muito importante é que a gente não tem a gente não tem a professora mulher, que no final é quem incentiva a El a ficar no curso de direito e a se formar. No musical, é a própria Vivian que tá lá no salão e fala pra ela: não desiste, não abandona a carreira. O que pra mim é muito mais legal, porque reforça todo o discurso da obra base, né? Que é realmente essa ideia de sororidade, de mulheres apoiando mulheres, principalmente porque a Vivian começa como uma inimiga da El, né? E isso eu acho que é muito interessante. Por mais que no filme a gente tem um tratamento um pouco mais respeitoso do começo na Vivian, porque assim, no começo do filme, a El chega na faculdade e o Warner tá namorando a Vivian, ela meio que fica tipo, rarará. Mas no filme, ela vai falar com a Paulette sobre a Vivian, e aí a Paulette pergunta, ela é muito feia? E aí ela fala, tipo, não vou criticar meio que a aparência dela. No musical, não. No musical a gente tem palavrões feios contra a mulher sendo proferidos contra a Vivian. Isso acho que é um ponto ruim do musical. Porém, eu acho que o musical ele consegue construir essa narrativa de começamos um pouco inimigas, mas no final a gente já tem esse crescimento da sororidade, sabe? A questão de desde o começo a Vivian já entender o que se passou ali com o professor e com a El e já apoiar ela, sabe? E aí eu acho que a construção dessa personagem da Vivian e a relação dela com a El, eu acho que no musical é muito melhor construída. E falando em relações bem construídas no musical, melhor do que no filme, existe essa mudança que eu acho que é um pouco debatível, que é a presença do Emmett no musical. Porque no musical ele aparece muito mais. E no musical ele ajuda mais a El. Enquanto no filme a gente vê a El treinando para passar nas provas, tudo, quem vai meio que falar pra ela, você precisa começar a estudar, você precisa parar de ir nas festas, você precisa parar de... É tudo o Emmett. Então, a gente tem aqui, no musical, uma espécie dele como um pouco herói, um pouco salvador, assim, da El. Não muito, mas é debatível porque toda a questão desse crescimento dela, talvez por conta dessa assistência exacerbada dele, talvez se perca um pouco esse discurso. Mas é o seguinte, eu entendo essa escolha e eu vou explicar por quê. Porque no final do filme, a gente tem aqueles créditos ali que passam, que nem eu falei que tem do Warner. Nos créditos a gente descobre, por exemplo, que o Emmett e a El vão ficar noivos, né? Que no final o Emmett e a El viram um par, né? Viram um casal.
Só que no musical, gente, a gente não tem esse recurso, a gente não tem créditos finais num musical, né? Então eles têm que construir esse relacionamento, eles têm que construir essa subtrama e mostrar pra gente, eles têm que mostrar ali no palco essa subtrama de comédia romântica. Então, por isso que eu não vejo essa presença do Emmett como uma diluição da mensagem do filme, mas eu vejo só como um desenvolvimento mais claro dessa subtrama de comédia romântica. Artigo 6º é porque eu sou muito loira. Pra finalizar, eu vou falar um pouco das expectativas que eu tenho pra chegada do musical aqui no Brasil e alguns pontos que eu acho que valem a pena ressaltar. Eu não sou produtor, eu não sou ator, não faço artes cênicas, sou um mero jornalista que adora musicais. E eu quero trazer alguns pontos que eu acho legal a gente ficar de olho nessa nova montagem, assim, em termos de produção mesmo, da montagem do musical. Bom, já começo dizendo que minhas expectativas são positivas, tá? No ponto que eu já tô gravando o vídeo, como eu já disse, já as sessões de pré-estreia, previews, né? Já começaram, então o elenco já tá todo anunciado e eu tenho ótimas escolhas, inclusive gostaria de pontuar que a produção brasileira agora, essa montagem traz um casting bem diverso, então, né, a gente não vai ter problema quanto às críticas, né, de whitewashing, que eu falei, que são muito famosas no filme e na primeira montagem. Acho que esse casting diverso já acaba com essa possível crítica, né, ao musical. Acho que esse cast tá bem diverso mesmo. E também gostaria de ressaltar que eu tô muito animado para ver a Mira Ruiz como Elle Woods. Eu acho que foi uma escolha certeira e eu gostaria de, em relação a isso, gostaria de pontuar uma coisa. Cada pessoa que for ver Legalmente Loira vai ver uma Elle Woods um pouco diferente. E por que isso, gente? Eu acho a Elle Woods uma personagem muito complicada de se fazer. Pelo seguinte, se você faz ela como uma Glinda, como uma personagem super. Como uma Glinda do primeiro ato, digo, assim, uma personagem super exagerada, super assim, muito, muito, muito loira e estereotipada, o público vai rir com você e de você, né? Acho que vai trazer a gargalhada do público, só que se você exagera nessa nessa estereotip nessa estereotipação, né, se você faz ela muito exagerada, muito supérflua, muito Glinda do primeiro ato, muito mãe da Matilda, não tô dizendo que são atuações ruins, mas que são exageradas em certo ponto, se você faz muito exagerado, o público, claro, vai rir com você e vai entender o humor, mas ao mesmo tempo eles não vão, talvez eles não levem tão a sério, talvez o público não leve tão a sério a jornada da El, porque a jornada da El é uma jornada de superação, é uma jornada de crescimento, é uma jornada de heroína mesmo. E talvez, se você fizer ela muito over the top, talvez não funcione. Talvez o público não venha com você nessa jornada, não tem esse punch, eu odeio falar punch, americanizar isso, mas talvez não tenha essa pegada um pouco mais emocional, entendeu? Talvez não torçam tanto pra personagem, entendeu? Só que, aí eu volto pra crítica do New York Times a Laura Bell Bundy. Se você faz uma personagem muito densa, nossa, eu vou cantar essas músicas assim com o coração, eu tô sentindo, sabe? Tipo, se você faz uma El muito densa, a Elle Woods não é densa, gente. Tipo, ela é densa, ela tem essa jornada, mas você não pode esquecer que a personagem dela ainda assim é uma personagem estereotipada, ainda é uma personagem supérflua, entendeu? Num primeiro momento, entendeu? Antes dela ter esse crescimento, ela ainda é uma loira estereotipada, gente. Ela não deixa de ser isso, mas no final, essa jornada vai subverter isso. Mas o público ainda tem que se divertir com essa personagem que, queira ou não, é uma sátira. É difícil porque a Woods é essa linha tênue, entendeu? E por isso que eu acho que talvez a gente veja um crescimento da Mira. Porque eu acho que as atrizes, né, da El, acho que vão pegando essa nuance dela, sabe? Esse meio termo que ela fica. Porque ela fica ali ela tem que ter um crescimento, então ela tem que ter, por exemplo, em So Much Better, você tem que no So Much Better, por exemplo, é um número musical que a gente vê realmente o crescimento dela e tudo. Mas ao mesmo tempo ela tem que ter a parte lá do Oh My God, You Guys, de loira, de sororidade. Então ela tem que caminhar nessa linha tênue e eu acho que por isso que eu falo que cada pessoa que for ver Legalmente Loira, talvez num dia diferente, tenha uma El um pouco diferente, porque acho que as atrizes, né, tanto a Mira quanto
a cover, né, da Elle, acho que elas vão indo pegando esse jeito, né, pegando esse manejo da personagem ao longo das apresentações, né. Outra coisa que eu acho importante da gente prestar atenção é nas traduções das músicas e do musical como um todo, né. Falando do musical como um todo, a gente tem coisas muito específicas acadêmicas americanas, né? Então a gente tem todo ali aquele universo de Harvard, e a gente tem, por exemplo, a Elle tendo que fazer o LSAT, né? Que seria tipo o vestibular americano. Só que o L, se eu não me engano, é de law, né? O específico pro direito, né? Quem assistiu Suits acho que sabe, né? No começo. E aqui, como que eles vão fazer? Vai falar Enem? Vai falar só vestibular? Como é que vai ser toda essa tradução desse mundo um pouco específico que é o mundo acadêmico, o mundo ali de Harvard, que é, queira ou não, algo muito específico ali americano. Eu tenho essa curiosidade de como eles vão traduzir isso. E a própria tradução das músicas, né? Como eu dei o exemplo aqui, a gente tem um número musical, uma música inteira, quase com a expressão Chip on my shoulder. É uma expressão muito difícil de traduzir, tá? No musical da MTV, que eu falei que tá legendado aqui no Brasil, a pessoa que legendou traduziu em português pra cruz pra carregar. Mas não é isso, não é bem essa expressão. O que Chip on My Shoulder quer dizer é, é tipo, uma explicação pra sua motivação. É, a razão para você se motivar, entendeu? O motivo para você ir lá fazer. Qual que é o, por exemplo, no contexto dessa cena, o Emmett está falando que ele sempre foi muito pobre, a família dele sempre foi muito pobre e ele quer comprar uma casa para a mãe dele, se eu não me engano. Então, assim, e aí ele fala, eu tenho um chip on my shoulder, então essa é a minha motivação para eu vir aqui e me dedicar em Harvard. E aí ele tá falando para ela, qual que é o seu chip on your shoulder? Qual que é a sua motivação, entendeu? E fico curioso para ver como eles vão traduzir essa expressão, que é uma expressão muito específica, que eu acho que é uma expressão um pouco difícil, assim, de traduzir, tá? E, bom, eles já confirmaram, né, no Insta deles, né, no Instagram deles, que vai ter o número, né, gay ou europeu, né, que é ali o número lá do tribunal, do Ernesto. Tem um número musical disso, né, o musical tem um número musical só pra isso, uma música só pra isso. E é aquilo, né, vai ter. E eu vi um vídeo, se não me engano, da atriz que vai fazer a Paulette. Ela falou que quer fazer uma Paulette bem brasileira, o que eu fico muito animado. Eu fico muito feliz de ouvir isso, porque é uma das coisas. A personagem da Paulette é uma das coisas que eu não gosto tanto no musical. Eu adoro no filme, mas no musical eu não sei. No musical, por algum motivo, o sonho dela é ir pra Irlanda e por causa disso tem um número com um sapateado irlandês. E ali eu fiquei assim, o que que é isso? Tipo, é algo que pra mim não faz sentido, tá muito fora do tom com o musical, não sei. Então, e é aquilo, né? A gente tá falando de um musical licenciado, né? Então eles compraram os direitos pra passar, para fazer uma montagem legalmente loira. Então, por exemplo, não daria pra eles apenas tirar, eu imagino que não daria apenas pra eles cortarem a música, né? Todo um número musical, por exemplo, gay ou europeu. Então, talvez, por ser número musical, talvez a gente tenha esse sapateado aí irlandês. Mas eu gostaria que eles fizessem ali uma mudança um pouco mais regional, um pouco mais pro Brasil. E eu fiquei bem animado que a atriz falou que a Paulette vai ser bem mais abrasileirada, porque eu acho que essa questão ali da dança da Irlanda, pra mim, ali não faz muito sentido. E eu espero que aí mesmo se tiver a questão do sapateado lá irlandês, que não faz pra mim muito sentido, mesmo se tiver isso, trazer referências mais brasileiras, trazer piadas mais brasileiras, que eu acho que talvez flua melhor, e eu acho que trazer coisas mais brasileiras e piadas mais brasileiras quebram, traz mais identificação do que se a gente estivesse só vendo um negócio meio tipo Harvard, SAT, LSAT, sabe? Tipo, acho que trazer essas piadas e regionalismos brasileiros faz mais sentido e faz a gente se identificar um pouco mais com o musical. Mas, só para concluir, realmente eu acho que o filme, ele tem algumas problemáticas, mas eu acho que ele ganha esse status de clássico dos anos 2000 por um motivo. Eu acho que ele não deixa de ser divertido e memorável. Eu acho o musical uma ótima adaptação, tá, gente? Eu acho que as músicas são bem feitas e combinam muito com o produto, né? O pop anos 2000 tá muito presente no musical, então eu acho que eles pegaram muito bem a essência. Minhas expectativas pro musical no Brasil são as melhores possíveis. Eu acho que quem é fã do filme com certeza vai gostar. Eu acho que quem não tem tanta familiaridade com o filme, né? Às vezes só viu as referências ali da Ariana Grande. Talvez seja o musical aqui no Brasil, talvez seja uma ótima maneira para se introduzir
em Legalmente Loira, porque eu acho que, como a gente tá falando de uma montagem de 2024, a gente vai ter que ter atualizações. A gente tem, como eu já disse, um casting um pouco mais diverso, então acho que talvez seja uma boa maneira para começar a entender Legalmente Loira. E eu aqui falando pra vocês, né, em termos de canal no YouTube, eu não sei ainda quando eu vou ver Legalmente Loira em São Paulo. Eu espero ver logo. Mas assim que der pra eu assistir, eu trago uma review aqui pra vocês. Então é isso, gente. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Eu tô planejando trazer de volta aqui esses vídeos um pouco mais densos, mas sempre falando de musicais ou não. Tô aqui planejando alguns vídeos, mas com essa ideia de serem mais densos, né? Um pouco maiores, porque em outras redes sociais como TikTok e Instagram eu trago vídeos como de livros ou vídeos mais curtinhos de musicais. Então aqui eu quero trazer vídeos mais densos, que nem vocês viram hoje. Mas é isso, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de curtir, de compartilhar o vídeo com quem você quer que assista Legally Blonde com você, né? Vai que você quer ver Legally Blonde, comenta aqui, chama o seu amigo pra ver com você Legally Blonde, que vai estrear agora em São Paulo. Chama ele, compartilha esse vídeo com ele. E é isso, gente. Muito obrigado. Beijos.